Estamos iniciando aqui mais um vídeo aqui no canal Day Mendes e hoje eu irei trazer aqui para vocês um relato de uma ex-escrava universal. Aqui eu irei relatar um relato de uma irmã que ela vai contar toda a sua trajetória e que como ela acordou e despertou para sair desse sistema escravocrata que oprime muitas pessoas. Muitas pessoas que não compreendem que o nosso Salvador veio para nos tornar livres de qualquer jugo religioso, mas sim viver uma vida livre para servir ao Eterno. Então, segura essa vinheta aí, que já já nós voltamos com esse relato dessa irmã. Então vamos lá com o relato da irmã aqui, a qual ela mandou pelo e-mail, e ela fala comigo da Europa, a qual ela mora na Europa e enviou esse relato. E algo que me deixa muito triste, mas também me deixa feliz, é porque muitas pessoas têm aberto os olhos, mas também tem muitas pessoas que ainda permanecem vítimas desse sistema. Que não só na Igreja Universal, mas também como todo esse sistema religioso. Eu acredito que você também tenha familiares que pertencem a esse sistema escravo. E algo que eu queria trazer falar com vocês aqui é que esses dias eu fiquei muito triste porque eu vejo a situação, eu tenho familiares ainda que fazem parte da Igreja Universal, mas a situação é precária, a situação é difícil dessas pessoas. É uma dificuldade o que eles estão passando, entendeu? A dificuldade, mas eles permanecem nesse sistema. Um dia desse eu fiquei sabendo também que uma senhora, ela faleceu, uma senhora lá da igreja a qual fazia parte, e quando o médico viu, ele viu que o estômago dela estava inchado. E ele disse que estava inchado porque era de tanto ela passar fome, o estômago dela ficou inchado de tanto ela passar fome. E isso uma membra da igreja, uma senhora de muitos anos, eu via ela e eu soube dessa notícia aí. Então é um caos, é triste o que vem acontecendo na vida das pessoas que são escravas desse sistema, que dão todo o dinheiro e estão morrendo aí. Mas é isso aí, vamos ao relato da irmã aqui e espero que de alguma forma possa abrir os olhos de você que ainda permanece no engano. Ela escreve aqui: triste relato de uma ex-iordiana. Gostaria de não poder confirmar, mas é a dura realidade tudo o que você e Natan têm denunciado. Tanta coisa para dizer, mas prefiro ir direto ao ponto. No Brasil, eu ia em algumas reuniões logo no começo do conceito fé inteligente, da razão e fé do coração. Na época, o bispo Clodoaldo estava disseminando a ideia. Veio uma fogueira santa, na época, a fogueira santa tinha valor mínimo e era por campanha diária, ou seja, nas catedrais tinha um pastor por reunião. O bispo de segunda estava lá toda segunda e de terça da reunião da saúde, e assim respectivamente. Era notável que havia uma concorrência entre eles. No caso, ela fala a concorrência entre pastores, bispos da igreja, que ela notava, pois sempre se ouvia um dizer: você que fez o voto para sexta-feira deve trazer na sexta-feira. Aí ela diz: peguei um envelope, não lembro de qual dia eu peguei, mas me propus a dar o meu melhor. Lógico que não ia tirar toda a minha conta bancária, mas decidi dar algo que me fosse expressivo. Não era muito para eles, mas para mim era. No dia da entrega, o bispo começou a chamar as pessoas que fizeram o valor X estipulado, valor X ou mais.
Após isso, comecei um verdadeiro saudão. O bispo dizia: você que não conseguiu o valor do propósito, mas lutou, traga o que você conseguiu. E eu, idiotamente, fui entregar o que eu tinha proposto. Fui de coração aberto e sem maldade. O bispo chegou a colocar os filhos dele no altar e juntos, sobre eles, foi derramado vinho ou algo parecido. Durante uma oração, em simbologia a eles, se colocaram como sacrifício e fez toda aquela encenação, uma cena, né, colocando derramando óleo, né, para convencer mais as pessoas. Aí ela colocou uma cena emocionante, para não dizer teatral. Exatamente na semana seguinte, no mesmo horário, fui na reunião, cheia de expectativas. Quando chego lá, cadê o bispo? Após a reunião, fui no obreiro e ele me informou que o mesmo havia sido transferido. Minha sensação foi essa, que vou escrever. Um frio nas costas e uma voz no meu interior sussurrou: fui enganada. Hoje eu conto rindo, mas na hora fiquei triste e saquei o jogo. Um vem e faz o trabalho. No caso aqui ela diz que o bispo fez todo aquele trabalho de convencimento, colocou os filhos no altar, derramou vinho sobre ele, os filhos como sacrifício, toda aquela cena, aquele teatro para convencer as pessoas, fez aquelas promessas que quem fizer a fogueira santa vai acontecer as coisas maravilhosas, mas após a fogueira santa, quando acabou, esse bispo vazou e depois que ela foi procurar, cadê o bispo, né? Aí ela diz aqui que eles fazem disso, né, para não levar a culpa de quando as pessoas não forem abençoadas. Aí ela diz aqui: fiquei triste e saquei o jogo. Um vem e faz o trabalho. Após a colheita, trocam de bispo para quem quiser ir reclamar, vai ouvir o seguinte: um belo: eu não sei o que o outro pastor prometeu. Eu sei que Deus, blá, 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 blá. Então, quando a pessoa vai perguntar, né, do que Deus prometeu e quando não acontecer, quando ela chegar ao pastor, ela vai dizer: eu não sei o que o bispo prometeu, então persevere, né? Essa é a desculpa que eles dão. Aí ela diz: a resposta veio, ironicamente falando, e eu perdi o emprego no mês seguinte. Deus é bom e nunca mais caí nessa cilada. Rapidamente arrumei uma super oportunidade e segui minha vida. Prosperei e minha família também. Adquirimos tudo sem fogueira santa e sem IURD. IURD na Europa, no caso como se chama lá, Centro de Ajuda, tem algum motivo, ela diz, para esse nome ser trocado lá na Europa. E exatamente é trocado porque a IURD na Europa é um fracasso, principalmente em países ricos. A maioria dos frequentadores são imigrantes brasileiros, africanos de ex-colônias, portugueses ou nativos pobres. Não adianta falar na Holanda que você fica rico vendendo até a roupa do corpo e dando no altar da IURD. Ela disse aqui que um país como a Holanda não adianta você chegar lá e dizer: se você der todo o seu dinheiro no altar da igreja, você vai ser rico. Lá não adianta isso porque as pessoas pensam, elas não acreditam nessas historinhas lá, entendeu? E ela diz que geralmente as pessoas da igreja na Europa são esses brasileiros, são africanos e tal. Mas lá a IURD é um fracasso. Infelizmente é assim. O povo brasileiro é um povo muito religioso e não lê e cai em muitas conversas. Aí ela fala dos holandeses. Eles cresceram e enriqueceram com o trabalho. E para falar a verdade, eles são mais ateus do que tudo. Aqui segue uma linha mais leve e dá para acreditar mesmo
que mudaram. Só que não, ela diz. Apesar de nunca mais ter feito fogueira santa, acabei indo novamente na IUD e, como sempre, recebem todos de braços abertos, né? Quando a pessoa sai, com muita prestabilidade. Com o tempo, a gente nota que o sistema é o mesmo. Pelo menos até ver se você vai render lucro para ele, né? Pior é acharem que as pessoas que eles ajudam devem obrigações eternas para a igreja. O que ela quer dizer é o seguinte, que eles, na cabeça deles, e é uma coisa que eles sempre passam na cara das pessoas, é que a igreja ajudou eles. Então, por isso, tudo que a pessoa fizer não vai ser o suficiente para pagar, né, o que a igreja fez, né? Então, são obrigações eternas pela igreja. Como os alienados dizem, né, que tudo foi a igreja, os testemunhos da igreja, tudo por causa da Igreja Universal. Dou toda a glória para a igreja e esquece de glorificar ao verdadeiro eterno Rei, que é digno de toda a honra e glória. Então é isso que ela diz. Ela fala, distorção da Bíblia, então é explícito. Ela fala nas situações que ela viveu. Teve um cara aqui em Portugal que foi com um trator e derrubou a parte de um templo da IUD. Ela disse que lá em Portugal, eu não sei se você viu esse vídeo, mas realmente tem um vídeo de um homem que derrubou o muro da igreja e entrou com um trator dentro da igreja, revoltado, né, porque deu dinheiro e não recebeu nada, foi enganado. Ela diz, há uns anos um pastor aqui falou o seguinte, ele disse, vai pensando que Adão foi salvo. Imaginem vocês servirem a Deus a vida toda e no último dia perder a salvação, porque não foi fiel nos dízimos. Isso aqui foi uma heresia que o pastor falou, né? Aí ela diz, rebati uma heresia com a Bíblia, e o pastor na ocasião diz para ela, né? Tem que ter cuidado, irmã, porque você fica lendo demais a Bíblia, pois a letra mata. Então essa foi, quando ela veio rebater, ela disse, o pastor disse para ela ter cuidado, porque a letra mata, né? Essa é a desculpa que eles pegam até esse versículo da letra mata, que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, para você entender que não é bem assim o que está escrito. Antes do templo da idolatria, o templo de Salomão, ficar pronto, a ordem foi, todas as ofertas dos trabalhos aqui vão para a construção do templo. São ordens expressas do bispo Perdir mais cedo. Vou falar aqui. Aí ela bota, Goodly Wood, esse é para pegar burro. Querem que você faça rede social com o Facebook. Dizem que é para compartilhar e interagir. Mentira. Isso é para controlar o que vocês seguem e com quem conversa. Finge que nem estava ouvindo a orientação. Ela diz lá na igreja. No começo achei ser algo sério, mas depois deu para ver que era para fazer marchante da Crisoca e suas ideias. Então, para você que não sabe, Goodly Wood é um projeto da filha do Edir, onde a minha esposa ainda chegou a fazer esse Goodly Wood. E tem um Intellimen também lá do esposo dela. Então é tudo manipulação, tudo para controlar as meninas, né? E hoje em dia é pior. Só é obreiro, é esposa quem faz parte desse projeto. Mas isso ela disse que era tudo um controle da Crisoca, né? Um dia, há uns 4 anos, usou-se a técnica das moedas. Você pegava as ofertas como um símbolo de não aceitar mais viver na miséria. Aí depois que no caso aqui ela fala daquele propósito das moedas, né? O pastor diz, você que não aceita a miséria, pegue todas as moedas que você tem, traga aqui, coloque no alforje. Aí depois ela diz aqui, depois que as vítimas, ela pegam as moedas e dão, que depois que elas estão lá na frente, eles pedem a maior nota como representação da situação que você quer chegar.
No caso, ela diz o seguinte: o pastor pede as moedas, e realmente eu lembro na minha época, fazia isso. O pastor pedia todas as moedas das pessoas. Quando as pessoas iam entregar lá na frente, ele dizia: agora traga uma oferta em dinheiro do valor que você quer ganhar, ou às vezes a 10ª parte daquele valor do seu salário. E tudo uma jogada para se ganhar dinheiro. Aí o povo, com vergonha, aliado às pressões feitas anteriormente, acabam entregando. Então as pessoas ficam tão envergonhadas assim, né, de não dar, ficam tão contra a parede para dar, que elas dão para não passar vergonha. Realmente, quando o pastor pede oferta, fica pedindo oferta para estipulando o valor, é constrangedor a situação. Daí as pessoas ficam com medo das maldições irodianas, né, que eles lançam, que quem não dá dinheiro para eles é amaldiçoado, e ficam com medo dos demônios aliados a ele. E acabam entregando mesmo a maior nota. Dá para ver a tristeza no olhar das pessoas, se sentindo ludibriadas, mas sem reação. Realmente, é triste a situação. Muitas pessoas estão lá, não concordam com muitas coisas, mas permanecem porque acham que é obra de Deus, mas não passa de engano de Satanás. Essa é conhecida por todos. É para quem, aí eles dizem, né? É para quem crê vai, quem não crê fica. Isso mesmo. Eles não te obrigam, te constrangem. Testemunhos e mais testemunhos que para mim são comprados. Era pobre e fiquei rico, os testemunhos. Mas não tem foto e não tem nada que comprove a veracidade do testemunho, né? Do que eles dão lá, né? Um cara que era mendigo vira rico, mas ele não prova. E com direito ao linguajar deles, né? Fui pro altar e usei a minha fé inteligente desde que cheguei na IUD, etc. Aqui está falando dos testemunhos. Ela diz: falam mal de todas as igrejas, dizendo que as demais têm uma fé emocional e emotiva. Houve momentos em que dava para ver que todos os pastores que passaram por aqui tentavam pregar a Bíblia, mas acho que chega uma hora que eles acordam e lembram das metas que eles têm para bater. São pessoas que foram abraçadas pela denominação. Realmente, aqui, assim, eu entrei como embute para ser pastor com a intenção de pregar o evangelho. Teve até uma ocasião que eu ia fazer a reunião de sábado de manhã, do jejum das causas impossíveis, que eu ia pregar algo baseado nas escrituras, mas o pastor chegou e disse: não é para você pregar isso não, é para você pregar sobre o propósito de Abraão. Aí ele me deu um estudo lá qual eu iria pregar. E era algo que incomodava mesmo, porque eu já tinha preparado toda a palavra, né? E ele vem com outra coisa, porque lá é assim, você tem que pregar o que prega em uma igreja tem que ser pregado em todos o mesmo propósito. E aí a IURD usa disso para aprisioná-los. Os anos se passam e a pessoa não tem para onde correr. Não tem estudo, carreira, nada. Aqui em relação aos pastores e até obreiros. Só resta obedecer à cúpula ou ter coragem para sair e recomeçar. Ninguém usa lógica. Só uns compram rede de TV e os membros e os obreiros vivendo no subemprego. Eu fiquei muito triste com tudo. Pensei que o caso que ocorreu no Brasil era um fato isolado. Pensei que estava dizimando numa obra que ajudasse pessoas com os nossos recursos, mas vejo que sem saber estava alimentando um sistema que coloca qualquer máfia de italiano no chinelo. Mas Deus está vendo, não vai ficar impune o que eles fazem. Vamos em frente. Então aqui foi o relato de uma irmã da Europa, a qual ela mandou para mim. Eu quis mostrar aqui para você mais um relato dessa irmã, que não é só no Brasil que acontece essas manipulações, mas em todo o mundo. Mas querendo ou não, só no Brasil tem mais força, porque as pessoas são religiosas e caem nessas histórias aí da carochinha. Porque nossos antepassados e a nossa linhagem são católicos e depois vem agora evangélicos. Então são pessoas religiosas. E ainda mais hoje com esse sistema manipulador
que eles ensinam que você tem que aceitar, né? O pastor é ungido, então você tem que omitir tudo que ele fizer. Mas é isso aí, virá novos vídeos, o Mendy Responde. Espero que você tenha gostado aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário. Você pode mandar os seus relatos pelas minhas redes sociais que está na descrição. Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo do canal.